E a primeira pergunta é do José Correia. E ele faz a seguinte pergunta, pastor João Flávio: por que os pastores pregam sobre os dízimos dizendo que são da lei, ou seja, um mandamento, porém não encontro nos 10 mandamentos? Bom, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, o dízimo, ele fez parte da lei, está inserido no livro de Êxodo, no livro de Levítico, também no Malaquias capítulo 3, mas ele é anterior à lei. Por que que nós, a igreja atual, sempre ensinou o dízimo? Aos inimigos do dízimo, você que deve duvidar da palavra de Deus, porque quem é inimigo do dízimo é inimigo da palavra de Deus. Vai lá na livraria, compra lá, História da Riqueza do Homem, Leo Hubmer. História da Riqueza do Homem, é um clássico esse livro. Não é escrito por um evangélico nem nada, é um livro secular, escrito por um antropólogo. Ele faz uma pesquisa sobre a riqueza do homem, sobre o dinheiro. E ele vai falar do dízimo. E ele vai dizer que a igreja cristã sempre ensinou o dízimo. Então o dízimo é uma prática primitiva da igreja de Jesus Cristo. E é engraçado, porque eu conheço um monte de gente que é dizimista e todo mundo é feliz, né? Todo mundo é abençoado. E esses resmungões aí que vivem reclamando do dízimo são gente que vive desempregada, vive mendigando. Então eu vejo só bênçãos para quem é dizimista. Eu sou dizimista, graças a Deus. Aliás, eu vou falar a verdade aqui, pastor Edson, eu tenho que confessar aqui, no ar. Eu não sou dizimista. Puxei agora, hein? Porque eu aprendi que tem que dar mais que o dízimo. Eu dou mais que o dízimo. Tem gente que dá aquela quantia certinha, né? R$150,42. Não, eu dou mais que o dízimo. Eu dou 15%, 20%, sempre dei mais que o dízimo, porque Deus sempre me abençoou mais além daquilo que eu imaginei, e pensei e precisei. Então, eu por exemplo, excedo a questão do dízimo, e eu até tenho uma base bíblica para isso. Em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus fala: de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo de tudo. E em Mateus capítulo 5:20, o Senhor Jesus fala: a vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Ora, se eles eram dizimistas, eu como cristão devo ser o quê? Devo ser mais do que dizimista. Mas respondendo à pergunta do irmão José, é isso? Respondendo à pergunta do irmão José, lá em Gênesis, tá certo? Capítulo 14, versículo 20, está escrito: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 fala que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Então, nós observamos que o dízimo foi instituído antes da lei. A lei não tinha sido dada no Monte Sinai, e os verdadeiros fiéis a Deus, como Abraão, já era dizimista. Então, meu irmão, nós precisamos entender que ser dizimista é digamos assim, um princípio divino praticado antes da lei, tá certo? Praticado durante a lei e praticado depois da, digamos assim, dispensação da lei, na dispensação da graça. Agora, tem uma questão importante a ser relevada. Tem uns irmãos que pegam o texto de Malaquias 3:10, roubará o homem a Deus, 8-10, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e ofertas. Aí ele vai lá para Apocalipse, acho que 20 ou 21:8, que diz assim, que ladrão não entra nos céus. Aí o irmão faz a seguinte exegese: ora, não pagou o dízimo, é ladrão. Não deu o dízimo, vai para o inferno. Então não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. O dízimo não tem a ver com salvação. O dízimo tem a ver com o privilégio de cooperar com a obra de Deus. E Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós damos com alegria. Não tem aquela coisa assim de... Na nossa igreja, por exemplo, lá em Rio Preto, o momento do dízimo é o tempo do cântico do hino. Os irmãos já são discipulados, já conhecem a sua obrigação, né? Como é aqui na Igreja Evangélica da Paz. A gente não fica perdendo horas falando de dinheiro. Não, cada crente sabe a sua obrigação, sabe o seu compromisso com Deus e executa com prazer e alegria. Ora, o pastor, o nosso irmão, ele está dizendo aqui que não encontra o dízimo na lei, porque não está
Segundo Os ele. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. É que a lei não é os 10 mandamentos. Exatamente. Esse é um erro adventista. A lei são 613 mandamentos. E entre os 613 mandamentos está o dízimo. O nosso dízimo não é o dízimo da lei, né? Mas Sim. queremos citar para o irmão que ele pode abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 27 e 30. Lá está o dízimo na lei. Na lei. E também em Números, capítulo 18 e versículo 21. Então essa ideia de que só os 10 mandamentos são a lei está equivocada. Correto? Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos da árvore são do Senhor. Santas são ao Senhor. Veja que o dízimo é um negócio sério, é santo, né? Olha, irmãos, eu vou ser sincero com vocês que estão nos ouvindo aí. O diabo, ele quer destruir a igreja. Então ele usa esses falsos pastores, as falsas igrejas, né? Os irmãos sabem de que eu estou falando. E para escandalizar com relação a dinheiro, porque sem dinheiro nós não fazemos nada. Esse programa está no ar, ele tem um custo. Não é de graça. Olha esse estúdio aqui, você que está olhando pela internet, aí vendo pelo Facebook. Isso aqui é um estúdio, teve um custo para fazer. Nós estamos numa equipe aqui hoje de manhã para fazer o programa em 6 pessoas. Então toda a operacionalidade de um programa como esse tem um custo para as pessoas serem abençoadas. A igreja, a funcionalidade da igreja, quanto custa um prédio aqui em Santos? Esse prédio aqui cabe 400 pessoas, ele funciona o dia inteiro, está aberto o dia inteiro, tem gente aqui o dia inteiro, tem culto quase todos os dias. Então o que acontece? Toda a operacionalidade da igreja tem custo, e o diabo quer, com a avareza, que é a idolatria, Colossenses 3,6, tirar do coração das pessoas o desejo de ofertar, de dizimar, de contribuir, e é uma bênção contribuir. Irmãos, olha, o que Deus tem me abençoado, porque eu sempre amei a sua obra, então você não perca a oportunidade de dizimar e ofertar com alegria. Amém. Acho que o irmão José está respondido, né? Outra pergunta aqui agora do Edgar. E ele faz a seguinte pergunta. Foi comemorado o dia de Cosme e Damião. E ele pergunta, como podemos instruir as crianças? E se for oferecido para parentes, o que devemos fazer? Bem, o problema não é comer o doce em si. Eu, quando moleque, comi muito doce de encruzilhada. Tava lá aquele pacotão de paçoquinha do Exu lá na encruzilhada. Eu era pobre, morava na roça. Como eu disse ontem aqui na igreja, eu sou um jacu do interior. Nasci na roça. Pode ver o meu sotaque, meu R. Eu sou caipira. Aliás, quando eu vou pregar no Rio de Janeiro, o pessoal se diverte quando eu falo porta, né? Eles se divertem. Então, eu sou do interior, a gente passava muita necessidade. E quando passava na encruzilhada, via aquele pacotão de paçoquinha. Meu Deus do céu, a gente pegava mesmo. Até o dinheiro a gente pegava. Tava lá, né? A gente pegava. Moleque, criança, inocente. E Deus sempre nos protegeu. Nunca o Exu ficou bravo, não, porque o Exu nada é. Agora, a grande questão é a consciência. Se você não explica para as crianças a questão da consciência, isso pode contaminar a vida das pessoas, tá certo? E é muito importante que nós tenhamos a consciência de que, explicar para as crianças que esse negócio de Cosme e Damião tem a ver com as trevas, tem a ver com as coisas sacrificadas aos ídolos. E isso, segundo a Bíblia, deve ser evitado. Eu estou aqui com um artigo que eu escrevi no site do CACP, chamado Cosme e Damião. O culto aos dois irmãos é muito antigo, diz o meu artigo, havendo registros sobre eles datados do século V, que relatam a existência em certas igrejas de um óleo santo, que lhe levava o nome de Cosme e Damião, que tinha o poder de curar doenças e dar filhos às mulheres estéreis. Seu culto já estava estabilizado no Mediterrâneo no século V. Olha que é uma idolatria antiga. Alguns grupos não acreditam que Cosme e Damião existiram de fato, ou seja, provavelmente é um mito. E seria apenas uma visão cristã ou católica, né, da lenda dos filhos gêmeos de Zeus, Castor e Polos. Realmente há uma grande possibilidade de haver um sincretismo e uma adaptação do costume pagão. Com relação ao candomblé no Brasil. No Brasil, em 1535, a igreja de Igaraçu, em Pernambuco,
consagrou Cosme e Damião como padroeiros. No dia 27 de setembro, quando é realizada a festa aos Santos Gêmeos, as igrejas católicas e os templos das religiões afro-brasileiras são enfeitadas com bandeirolas e alegres desenhos. No candomblé, é comemorado no dia 27 de setembro e são associados aos IBGs, gêmeos amigos das crianças, que teriam a capacidade de agir e agilizar qualquer pedido que lhes fosse feito em troca de doces e guloseimas. O nome Cosme significa o enfeitado e Damião o popular. São cultuados pelo candomblé, batuque, xangô do Nordeste, xambá e pelos centros de umbanda, onde fazem festas para as crianças, como farta distribuição de doces e brinquedos. Eu só queria fazer um adendo aqui interessante, que quando a pessoa fica possessa por esse espírito, ela põe uma chupeta na boca e fica falando igual criança. Não sei se alguém aqui já viu, né? Eu já tive essa experiência desagradável. Conselho bíblico, tá? A Bíblia diz: não farás para ti imagem de esculturas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante elas, não as servirás, porque eu sou o Senhor, Deus zeloso. Êxodo 20, verso 4 e 5. Não pode haver amizade entre a luz e a escuridão, entre Jesus e o diabo. 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 a 16. A Bíblia diz mais: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Além disso, esses que parecem ser santos nos terreiros ou centros são na realidade demônios, ajudantes do diabo, que estão enganando as pessoas. Confira sua Bíblia, não acredite em mim, confira sua Bíblia. 1 Coríntios 10, de 19 a 21, diz que por trás de cada imagem dessa há um demônio, um espírito maligno. 1 Coríntios 10, de 19 a 21. Por isso o cristão deve se abster-se dessas festas de idolatria, ok? Então fique atento, instrua o seu filho e não se envolva com esse tipo de paganismo. Próxima pergunta do Anderson Batista. Ele pergunta sobre os tímidos de Apocalipse 22:15, onde ele diz que não irão para o céu. Ele quer saber... Os tímidos. Os tímidos. Aí tem a ver com aqueles que não confessaram o nome de Jesus. Se eu não me engano, em Mateus Jesus fala: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, existe o cristão 007. Ele é crente lá na escola, mas ninguém sabe. Ele é crente no trabalho, mas ninguém sabe. Sabe? Esse aí é o tímido. Nós não podemos, não é aquela timidez natural das pessoas, mas nós não podemos ter vergonha de testemunhar a respeito de Jesus. Nós temos que ter intrepidez, coragem e fé para falar do grande e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse tipo de timidez e de tímido que vai para o inferno. Aquele que é crente ou pseudamente é crente, mas na prática ele não exerce a fé com intrepidez e com coragem. O crente verdadeiro não tem vergonha de manifestar sua fé. Eu sou crente até debaixo d'água. Amém. Uma outra pergunta aqui para terminar, do Helder Brito. Ele pergunta: como identificar um líder opressor na igreja? Um líder opressor na igreja. Nós temos bastante opressores por aí. É muito fácil. É só você observar os frutos. O líder natural, ele não exerce a sua liderança impondo nada, mas sim sendo a luz, o caminho, sendo o exemplo. Quando você vê Jesus Cristo, João capítulo 13, se não me falha a memória, quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo que algumas perguntas aí que o Lucas fez foi de surpresa, né, Lucas? Então, acho que é João capítulo 13, quando tem o lava-pés. Ali nós observamos Jesus ensinando humildade, porque o lava-pés era uma prática para quem era da elite social do povo de Israel e tinha lá o seu escravo. Então, quando você chegava na casa da pessoa, porque as sandálias eram abertas e o pó
grudava no pé, era muito desagradável, então você chegava na casa da pessoa, primeira coisa que você fazia era lavar os pés para ficar à vontade, porque aquele pó cortava o pé, machucava o pé, então tinha lá o lava-pés. Por isso que tem essa ideologia do lava-pés, que tem a ver com cultura e não a ver com doutrina. E ali Jesus lava o pé dos discípulos mostrando humildade. Então o verdadeiro líder, ele lidera com humildade. Ele não lidera impondo, exigindo, né? Eu me lembro que tinha quando eu era obreiro na igreja, eu era evangelista na igreja, tinha um irmão lá que foi ordenado a pastor. Se a gente chamasse ele pelo primeiro nome, ele falava, fulano não, pastor fulano de tal. E quando esse homem se tornou líder de uma igreja, ele oprimiu a igreja dele e acabou com a igreja, quando ele assumiu uma igreja. Porque ele não tinha, ordenaram ele a pastor, mas ele não tinha um perfil pastoral. O que é o perfil pastoral? É aquele que lidera pelo exemplo, certo? O pastor é o primeiro que pega no arado. Ele é o exemplo do rebanho, tá? Ele é o paradigma da igreja. Tá certo? Nós temos aqui na nossa igreja, que daí a paz, por exemplo, o nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi, que foi um exemplo, o nosso pastor Natanael Rinaldi Filho, que é um exemplo que, olha, é fantástico o nosso pastor Rinaldi Filho, como exemplo, como paradigma de pastor. Eu, não me leve, não me interprete mal, mas o pastor Edson Miranda, que está aqui na minha frente, é um paradigma de pastor, está sempre com a mão no arado. Temos aqui o pastor Max, temos aqui líderes, né, que são realmente paradigmas, viu, Lucas? Você que logo será pastor, já vai entrando aí nessa linha de pastores da EPAS, que são ótimos paradigmas. Aqui eles são homens humildes, homens santos, homens conhecedores da palavra e, acima de tudo, homens que pegam no arado e vai na frente. Então, pastor Edson Miranda, glória a Deus pela sua vida. Pastor Filho, Rinaldi Filho, parabéns pela sua vida. Ao pastor Max, aos demais pastores da EPAS, parabéns pelo exemplo bíblico de liderança e de fé.